Olá, pessoal, espero que vocês estejam bem. Essa aula é a parte 2, né, do nosso conteúdo de vírus que começamos a ver na aula passada. Então, na aula passada, nós podemos ver as características gerais dos vírus, né? Que micro-organismos são esses, como é que eles se reproduzem, como o nosso corpo responde quando o vírus entra em contato, né? E na aula de hoje nós vamos ver os processos de imunização, né? Falar um pouco sobre as vacinas, sobre o soro, e aí também nós veremos algumas doenças que são causadas por vírus, que nós chamamos de viroses humanas. Então, de uma forma geral, é possível saber que as doenças que são provocadas por vírus ou bactérias, elas são evitadas através do uso de vacinas, certo? Então, é mais comum você ter campanhas de vacinação para doenças virais, né? Doenças causadas por vírus. Mas as vacinas bacterianas, elas também são eficientes, né? A gente tem um exemplo, por exemplo, de vacinas contra a meningite, né? A meningite bacteriana. Outras doenças também que são causadas por bactéria, um exemplo, a coqueluche, né? A difteria também, não sei se todos conhecem, o tétano. Então, essas doenças também elas têm sido controladas através de rotinas de vacinação. Então, de uma forma geral, as vacinas, como eu coloquei aqui, elas vão induzir o nosso sistema imunológico a produzir os anticorpos, né? O que são anticorpos? São as proteínas de defesa do nosso corpo, certo? Então, a vacinação, ela vai induzir o que a gente chama de resposta imunológica. Nessa historinha que eu coloquei aqui, né? Diz assim: imagine que o organismo de uma pessoa infectada não consegue produzir anticorpos de que necessita por não haver tempo hábil ou por se encontrar muito debilitada. Aí o garotinho aqui pergunta: e agora, o que pode ser feito? E aí tem a resposta. Nesse caso, ela deve receber a aplicação de soros. Vacinas e soros, existem diferença? Então, o soro também ele faz parte, né, de um processo de imunização. Só que, diferentemente das vacinas, os soros, ele não incentiva, ele não estimula o seu corpo a produzir os anticorpos. Ele já vem no soro, o anticorpo ele já vem pronto, certo? Por exemplo, quando o indivíduo ele recebe a picada de uma cobra, né, de escorpião, aranha, muito comum. E aí, daqui que ele tome a vacina, para esperar o corpo dele produzir os anticorpos, né? Nesse meio tempo ele vai morrer, porque o veneno vai agir com mais rapidez. Então, para esses casos, o que é utilizado são os soros, porque eles têm uma resposta mais rápida. Ele não vai estimular o seu corpo a produzir os anticorpos, né? Os anticorpos eles já vêm prontos. Então, aqui a gente constata as diferenças básicas, né, entre esses processos de imunização. Nós temos a vacina, que ela é usada na prevenção, ou seja, para não pegar a doença, né? Se você já está com a doença, não adianta mais você tomar a vacina, você tem que tomar o que? O soro. Ela contém o antígeno. O que é o antígeno? É o corpo estranho, né? Se for uma doença causada por vírus, o que é o antígeno? É o vírus. Se for por bactéria, qual é o antígeno? É a própria bactéria. Então, essas vacinas, elas são produzidas a partir dos próprios micro-organismos patogênicos que vão causar a doença, certo? E aí a gente vai ver mais na frente como são esses processos de produção da vacina. A vacina, ela é considerada uma imunização ativa. Por quê? Porque ela influencia o seu corpo a produzir os anticorpos, né? Então, eles vão ser ativados, né? Só para você poder associar. Já o soro, ele é utilizado na cura. Então, quando você já está com aquela enfermidade, é que o soro vai ser aplicado, porque ele é mais rápido. Ele contém, como eu já falei, né? Ele contém os anticorpos previamente produzidos em outro organismo. Geralmente, o soro ele é produzido em cavalos, como vocês vão ver mais na frente. E aí é chamada de imunização passiva. Por quê? Porque o anticorpo ele já vem pronto, certo? Aqui nós temos o exemplo mais clássico de como é que é produzido o soro, certo? Então, observe que aqui nessa... Deixa eu colocar a canetinha. Observe que aqui nessa primeira imagem, né, são injetados os antígenos do veneno nesse cavalo, certo? Para estimular o corpo do cavalo a produzir os anticorpos, nesse exemplo aqui é o veneno da cobra. Em seguida, né, com algumas semanas, os anticorpos eles são produzidos pelo cavalo e aí depois faz-se o processo de sangria, né? Tá aqui, ó, o sangue do cavalo é retirado,
Os anticorpos o cavalo conseguiu produzir contra esse veneno e está aqui, né? Ele é isolado e a partir disso produz o soro. Aí você pode se perguntar, mas aí o veneno que foi aplicado no cavalo, ele não matou? Esse veneno aqui, que é aplicado para estimular a produção dos anticorpos, ele é bem diluído, é aplicado em uma quantidade bem menor, certo? Aqui na frente vocês vão ver esse processo de como é que esse soro ele é produzido. E aqui nós vamos observar, né, como é que esse soro é produzido. Eu toda a vida mexi com animal, com cavalo. A gente aprendeu aqui que tem que tratar bem dos animais, que futuramente a gente lida com os animais, mas é para ser humano lá na frente, né? Hélio Felisberto Neto tem só 25 anos, mas já trabalha há 6 como assistente no Instituto Vital Brasil. Ele fala do amor aos cavalos, mas pouca gente conhece a história desses heróis. Agora, nosso amigo de 4 patas vai encher essa bolsa com 6 litros de sangue. Normalmente, é como se fosse uma doação humana, sendo que para cavalos pode ser retirado o equivalente a 2% do peso do animal, que tem de 300 a 450 quilos. Mas para que serve isso? Todo o processo começa com a extração do veneno desses bichos, como essa jararacuçu, uma cobra assustadora, não? Ao todo, o Instituto Vital Brasil produz 8 tipos de soro. São eles: o antilaquético contra a picada da cobra surucucu pico de jaca, o antibotrópico contra os de jararaca ou o anticrotálico contra os de cascavel. Temos ainda o antiescorpiônico, no caso do escorpião amarelo. Ele já pode ser considerado a nova praga urbana e já temos casos de óbito no Rio. A multiplicação deles é absurda, já que a fêmea pode se reproduzir sozinha. Outro soro que é fundamental e só é feito no Rio, no Instituto Vital Brasil, é o antilatrodético. Ele atua na picada da viúva negra, uma aranha de aparência quase inofensiva e tamanho reduzido, que pode ser fatal, principalmente para crianças e idosos. Para fechar, temos os soros contra toxinas produzidas por agentes infecciosos, como os causadores do tétano e da raiva. E o Instituto ainda possui o soro contra o veneno de jararaca e cascavéis, o antibotrópico crotálico, uma mistura dos dois já citados acima. Agora que você já sabe que a missão dos nossos heróis é produzir o anticorpo de onde se faz todos esses tipos de soro, vamos mostrar como isso acontece. O laboratório ao ar livre é aqui na nova fazenda do Instituto, no município de Cachoeiras de Macacu, aproximadamente 76 quilômetros da sede em Niterói. Com 17 alqueires, quase 900 mil metros quadrados, o novo empreendimento cercado de verde vai gerar economia aos cofres do estado, já que até então o Instituto alugava uma propriedade em Rio Bonito. Aqui são criados 125 cavalos, sendo 5 para montaria e o restante para a produção de 12 mil litros de plasma por ano, 1/3 da produção nacional. Eles têm uma dieta diária que inclui 20 quilos de capim e 4 quilos de ração. Uma mistura que eles gostam e precisam para ficarem sadios. Durante a tarde, eles ficam soltos no pasto. Os cavalos são escolhidos para essa tarefa por terem baixo custo e alta produção. É um animal universal que existe em quase todo o planeta, exceto nos polos sul e norte. Assim que chegam aqui, eles fazem o que se chama de tubo-prova, para checar se o animal consegue produzir anticorpo. O próprio Instituto diz se pode ou não. Depois disso, o veneno que mostramos sendo retirado na sede do Instituto é aplicado no animal, inicialmente em pequenas doses, para que o efeito não seja letal. Vou pegar aqui o veneno da surucucu, vou botar em seringa e isso aqui vai ser inoculado nos cavalos para desenvolver o anticorpo.
Em 25 dias já é tempo suficiente para ele criar um anticorpo específico para cada tipo de veneno. Os animais são lavados antes de chegarem aqui, são contidos nesse tronco, amarrados, fazem um garroteamento para poder facilitar a visualização do vaso que vai sangrar. É feita uma tricotomia, uma raspagem do local que vai ser sangrado, o uso de uma solução desinfetante e em seguida é introduzida uma agulha para iniciar o processo de sangria deles. Leonardo é médico veterinário do Instituto há 27 anos, um ano a menos do que o Luiz Eduardo. Ele dirige a nova fazenda e destaca o crescimento da produção. E a gente está trabalhando nesse momento justamente para melhorar esse rendimento. Está em escala crescente, além de a gente ter uma excelente qualidade da produção de plasma com essa nova instalação, com capacidade em torno de 12 mil litros de plasma ano, a gente está tentando produzir muito mais ampolas por litro de plasma e, consequentemente, é um paradoxo, mas a gente vai necessitar um pouco menos de plasma a cada ano, mesmo com a produção aumentando. Quer dizer, a condição física e ambiental dessa fazenda está permitindo diminuir o custo dessa produção, com aumento de rendimento. O plasma é essa parte de cima onde fica o anticorpo e é separado. Ele vai no caminhão frigorífico para a sede do Instituto, onde fica armazenado até que seja aprovado por uma análise técnica. A partir daí, ele é encaminhado para a área de produção do soro. Com os investimentos para a modernização de todo o processo, hoje o Rio já passou de 150 para 500 litros de soro por hora. Toda essa tecnologia é do Rio e é de graça, como a vida e o sangue doado pelo nosso cavalo branco. Em caso de acidentes, é só ir até um dos 61 postos de atendimento do estado do Rio que aplicam o soro. Bom, então, como a gente já viu aí como é que é produzido, né, esse soro para poder esclarecer, agora a gente vai entrar aqui nas viroses humanas, né, que são as doenças causadas por vírus. Em primeiro lugar, aqui nós temos a dengue, eu citei só algumas, as mais conhecidas, né, para ela não ficar tão longa. A dengue já é uma conhecida nossa, ela é causada por esse vírus chamado de Aedes aegypti, né? Esse mosquito também, além da dengue, ele vai ser o vetor de outras doenças que a gente conhece, que é a zika e a chikungunya. A febre amarela também, esse mosquito ele é o vetor da febre amarela. A prevenção é aquela nossa velha conhecida, que nós temos que combater que os mosquitos eles se reproduzam, né? Onde é que eles gostam de se reproduzir? Onde tem água, né? Geralmente a água fica retida em garrafas, latas, pneus. E aí a nossa forma de prevenção é basicamente tampar a caixa d'água ou então usar a tela de proteção para que esse mosquito ele não entre nas casas, né? E nunca deixar garrafas, latas vazias, pneus lá quando chove, principalmente agora nesse período na nossa região, né? Está bem chuvosa, os casos de dengue eles vão aumentando. Nós temos também a febre amarela, como eu citei, ela tem como vetor esse mosquito, o Aedes aegypti também, e a prevenção é adotar essas mesmas medidas que são adotadas para o combate da dengue, né? Diferentemente da dengue, existe a vacina para a febre amarela, né? Então, geralmente é uma doença muito comum na região norte, então quem viaja para lá tem que ter essa vacina em dias, né? Na sua caderneta de vacinação. Nós temos a gripe, o vírus que causa a gripe é o chamado de influenza, um vírus que ele tem alta capacidade de mutação, né? Ele é transmitido, como a gente já bem conhece, por gotículas de saliva, secreções respiratórias que são eliminadas no ar por meio de tosse, espirro, fala ou ar expirado. E também já existe a vacina contra a gripe, né? Ela é tomada aí anualmente, né? Você tem que ter a orientação médica, pois tem algumas pessoas que têm determinadas alergias que não são indicadas a tomar a vacina da gripe. É uma virose menos letal, né? mais comum. A poliomielite, que também é causada por vírus, né? Você pega aí através de gotículas de saliva e secreções respiratórias. Ela também é conhecida como paralisia infantil, né? Existe uma vacina contra essa doença. Esse vírus ele age principalmente ali no sistema nervoso central, por isso que causa, como vocês podem ver aqui nessa imagem, a paralisia, né, em crianças, a deformidade
e podendo chegar também à paralisia, e existe a campanha de vacinação. Atualmente nós temos essa doença erradicada, né? Porque a vacinação contra essa doença iniciou-se há muito tempo atrás. E aí conseguiu-se, até o presente momento, erradicar essa doença aqui no Brasil. Uma doença muito grave. Eu tenho uma tia que ela teve, né, esse vírus e ficou com o pé esquerdo bem torto, bem comprometido para se locomover. E foi devido ao vírus da poliomielite. Nós temos a AIDS, né? A AIDS ela é causada pelo vírus HIV, né? É uma sigla em inglês que significa vírus da imunodeficiência humana. Ele se chama assim, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida, porque esse vírus ele ataca as nossas células de defesa e aí o seu sistema imunológico ele fica enfraquecido, né? Ainda não existe vacina. Não existe vacina ainda para esse vírus. A gente vê em várias reportagens que tem uma vacina, inclusive no Brasil, que está em teste na fase 3, para poder comprovar se realmente essa vacina ela consegue produzir os anticorpos contra esse vírus, mas ainda não há nada comprovado, né? Nenhuma vacina que chegue até o teste final para poder distribuir à população. E não tem cura também. Aqui vamos resolver algumas questõezinhas só para poder assimilar aí o conteúdo. Na questão 1 diz assim, ó, o soro e a vacina são substâncias que agem como imunizadores do organismo. A respeito desses produtos, marque a alternativa incorreta. Então vamos ver aqui. Ele está pedindo para marcar a alternativa incorreta. Aí diz, letra A, o soro é responsável por uma imunização passiva. Certíssimo, né? O soro, ele já vai vir com os anticorpos prontos, como vocês puderam ver ali, como é que se produz esse soro ali nos cavalos. B, as vacinas estimulam o corpo a produzir anticorpos contra determinado antígeno. Perfeito, né? Ó, essa palavra aqui, estimular, é quando a gente está falando de vacinas. Letra C, as vacinas são produzidas injetando-se o antígeno em um animal que passará a produzir anticorpos. Os anticorpos são posteriormente processados e podem ser usados em humanos. Essa daqui é a incorreta. Por quê? Porque isso aqui é a produção de soro, então é a alternativa C. A vacina é produzida utilizando o antígeno inativado. Quando se injeta o antígeno em um animal, a fim de conseguir anticorpos, nós estamos falando do soro. Letra D, como por exemplo de soro, podemos citar o antiofídico, né? Também está certo o soro aí contra determinadas espécies de cobras, né? Letra E, podemos dizer que a vacina é usada na prevenção, justamente, ó, quando se fala em vacina, se utiliza muito esse nome, prevenção. Enquanto o soro é usado para curar, certo? Também. Vamos aqui para o próximo item. Questão 2. Sabemos que as vacinas são capazes de estimular a produção de anticorpos pelo corpo, protegendo-nos, portanto, de doenças. Graças a essa capacidade, dizemos que as vacinas elas vão garantir o quê? Letra A, uma imunização passiva? Não, né? Isso aqui é característica do soro, né? Passivo, né? Já vem pronto os anticorpos. Uma imunização imediata? Não, esse termo aqui ficou errado, porque os anticorpos eles demoram tempo, né, para poder ser produzidos. Uma imunização prolongada, esse também não é o termo. Até porque tem vacinas que você precisa tomar anualmente, né? Imunização ativa, sim, esse aqui é o item certo. Letra D. A vacina ela é um tipo de imunização ativa, né? Porque ela estimula a produção de anticorpos no nosso organismo. E imunização contínua, esse termo também não existe, quando a gente está falando de vacina. Então, o correto aí, letra D. Para a próxima. Quando uma pessoa é picada por uma cobra, é fundamental procurar ajuda médica imediata. Isso se deve ao fato de que algumas espécies produzem venenos tão poderosos que podem levar a pessoa a óbito. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica corretamente o motivo pelo qual os médicos fazem o uso de soro em vez de vacinar para tratar
o problema? Vamos ver aqui nos itens. Letra A. O soro é usado para tratar picada de cobra, pois garante que o corpo produza anticorpos contra o veneno nele injetado. Não, quem produz anticorpos são as vacinas. Então, esse item está errado, né? Porque aqui está falando de soro. B. O soro deve ser aplicado porque possui anticorpos já prontos. Olha, esse termo está certíssimo. Contra o antígeno, garantindo assim uma resposta mais rápida, que é o objetivo do soro, né? Quando a pessoa já está com a enfermidade. Então, essa B aqui está corretíssima. Letra C. O soro deve ser usado apenas quando uma vacina não está disponível para uso? Também não. Nesse caso da picada da cobra, a vacina ela não vai gerar nenhum efeito, até porque a produção de anticorpos ela é lenta, né? Vai demorar alguns dias e aí não vai dar tempo a pessoa sobreviver. Letra D. Em caso de picada de cobra, o soro é usado porque garante uma imunização ativa. Errado. O soro ele garante uma imunização passiva. Quem garante uma imunização ativa? As vacinas. Então, o item correto aqui, letra B. Como o veneno de cobra age rapidamente, é importante que os anticorpos estejam disponíveis de maneira imediata. Sendo assim, a terapia utilizada deve ser o soro que contém anticorpos já prontos. Quarta questão. As vacinas são importantes imunobiológicos que atuam garantindo a prevenção de doenças. As vacinas garantem essa proteção por induzir, essa aqui muito fácil, né? Por induzir o quê? Letra B, a produção de anticorpos. Então, como eu disse, a vacina é uma imunização ativa, por quê? Porque ela estimula o nosso corpo a produzir os anticorpos. Daniela, o que são anticorpos? As proteínas de defesa, as proteínas, né, de defesa do nosso corpo, as células de defesa. Quinta e última. A utilização do soro é uma forma de garantir que tipo de imunidade? Como a gente viu, é a imunidade passiva. Nesse caso, vai ser a imunidade passiva artificial. E qual é a diferença entre passiva artificial e passiva natural? A artificial, né, é bem lógico porque ela é produzida, né, feita nos laboratórios. Essa imunidade passiva que ele fala aqui, imunidade passiva de forma natural, a gente pode citar a passagem de anticorpos da mãe para o feto, através da placenta, né, também pelo leite. Esse é um exemplo de imunização passiva da maneira natural. Por que não é só? Porque o soro não é imunidade ativa, que é a imunidade ativa, vacina, também essa está errada, não é imunidade ativa. Essa também não, né, porque diz ativa ou passiva. Então, imunidade ativa, vacina. Imunidade passiva, soro, certo? Então, essa foi a nossa parte 2 da aula, né, sobre vírus. A atividade eu vou colocar lá no grupo, para vocês poderem fazer. Eu vou dar uma chance para quem não conseguiu fazer a atividade da semana passada ainda tentar fazer. E qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo aí pelo WhatsApp, para a gente poder esclarecer essas possíveis dúvidas, certo? Então, até a próxima aula. Se cuidem e fiquem bem.